Está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, que diz assim: Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Esse texto se refere aos discípulos Pedro e João, que foram presos por pregar o nome do Senhor. Todos conhecem a trajetória dos discípulos, ou já ouviram falar de alguns deles. E todos sabem como eles andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus operou, como Jesus andava, como Jesus se portava, as ações que Jesus fazia, como ele falava. Então eles foram influenciados por Jesus a andar como ele, a falar como ele, a pregar como ele. Depois da crucificação, que Jesus retornou aos céus, eles receberam a importante missão: continuar pregando o evangelho e cuidar das ovelhas do Senhor. E quando eles estavam pregando, concluindo essa missão, a importante missão que receberam do Senhor, eles foram presos justamente por pregar. Foram torturados, açoitados e foram incumbidos de não falarem mais sobre o Senhor, sobre essa palavra que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, foram proibidos. Mas eles, mesmo sendo torturados, sendo presos, eles se sentiram felizes por sofrerem essas ações em nome do Senhor. É uma coisa muito grande, porque eles presenciaram Jesus, viram que Jesus sofreu, viram que Jesus operou, e eles foram influenciados, receberam o Espírito Santo e foram incumbidos a Deus por causa de tudo isso. Eles são nossos heróis da fé, foram perseguidos, foram humilhados, foram excluídos e são grandes exemplos para nós. Podem passar os anos, podem passar milênios, séculos, o tempo que for, mas a palavra ainda é a mesma. A mesma palavra que Pedro pregava, que Paulo falava, que Timóteo recebeu de Paulo, é a mesma palavra que hoje pregamos. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é a mesma palavra. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e vai voltar. Isso é uma coisa muito linda, porque mostra que mesmo passando vários anos, o Espírito ainda é o mesmo, as obras são as mesmas. Quando Pedro cura o aleijado que ficava na porta do templo, chamada Formosa, ele fala: em nome do Senhor, levanta-se e ande. Porque no nome do Senhor podemos curar, no nome do Senhor podemos libertar, em nome do Senhor podemos receber profecias e entregar profecias. Porque recebemos do mesmo Espírito que os apóstolos receberam, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Por isso que quando recebemos o Espírito Santo, o batismo é uma coisa muito linda. Alguns choram, alguns pulam, alguns sentem a presença tão grande que não conseguem fazer nada, só sentem e ficam chorando e falam em línguas estranhas, recebem dons. É uma coisa linda e tremenda. Uma coisa que eu estava me lembrando é que no ano passado o nosso congresso recebeu o tema de manter a essência. Em Timóteo, Paulo vai falar a Timóteo não para se manter firme no que aprendeu, na mesma palavra que aprendeu da sua mãe e da sua avó, não se desviar, manter o dom e não negligenciar o dom que recebeu de Deus. Ao mesmo tempo que ele também na segunda carta fala que ele deve reavivar o dom que há em Deus nele. Que ele devia pregar, ensinar, através do Espírito Santo, o mesmo que recebemos, o mesmo que adoramos, do mesmo Deus que servimos, do mesmo Deus que adoramos. Então, se há 2000 anos atrás os discípulos já operavam milagres, o que mudou? Se Deus é o mesmo, se o Espírito é o mesmo, se a palavra não mudou, então o que falta? Se tivermos fé, podemos operar milagres, podemos curar, podemos libertar, porque o nosso Deus é grande. O mesmo Deus que andou com os discípulos é o mesmo Deus que anda com a gente. Mesmo que não podemos vê-lo, podemos senti-lo, porque Ele é o nosso Deus. Toda vez que nós estamos orando, sentimos a presença de Deus. Quando nós passamos dificuldade, falamos: Senhor, me ajude, eu não consigo sozinho, eu não tenho força sozinho, eu não consigo, mas eu sei que Tu podes, porque Tu és meu Deus, eu te ensino todos os dias. E continuamos servindo a Deus com alegria, mesmo sendo excluídos, humilhados e sendo provados da nossa fé o tempo inteiro.
Porque Deus é grande, o seu conforto é algo que nenhuma outra coisa pode dar. A certeza de sermos salvos, a certeza de sermos escolhidos, de termos recebido o maior milagre que alguém já recebeu, que foi a salvação, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, mesmo quando os apóstolos estavam recebendo perseguição, morreram como mártires, eles não negaram a fé. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu a Deus, viu os céus abertos. Quando Paulo sentiu que estava para morrer, que estava próximo de chegar o momento dele, ele falou a Timóteo: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A mesma fé de Paulo é a mesma fé de Timóteo, a mesma fé de Pedro, a mesma fé de João, a mesma fé de Moisés, a mesma fé de Josué, grandes homens do Senhor que operaram milagres, que lideraram o povo de Deus. O livro de Atos é um livro muito interessante porque fala das obras dos apóstolos, mas todas as obras dos apóstolos são as obras do Espírito Santo que receberam de Deus, seja desde a pregação, seja da manifestação do Espírito Santo como profecias, sendo curando. Todo o livro de Atos é composto dessas coisas, mostrando o poder de Deus que Ele nos concedeu através do Consolador, do Espírito Santo. Então, o que mantemos em mente é que temos o mesmo Espírito, só podemos buscar a Deus. É só buscar a Deus que você recebe o poder, você recebe o dom de curar, recebe o dom de profetizar, o dom da palavra, o dom da fé. Dons são repartidos segundo a sua fé. Então só temos fé, exercitamos a nossa fé, orando, jejuando, lendo a palavra, porque Deus é grande, Deus é misericordioso e nos concedeu o poder, o Consolador, para que não venhamos ficar órfãos, mas que tenhamos um Consolador, um amigo, aquele que nos comunica com Deus, nos conecta com Deus, que podemos sentir quando estamos cultuando, sentimos a presença de Deus, falamos em línguas, pulamos, porque a presença de Deus é grande, é poderosa, é santa, é confortável. Então que venhamos ter isso em mente, que o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, os dons são os mesmos, o Deus é o mesmo. Então o mesmo Deus que operava milagres há 2000 anos, o mesmo Deus que os apóstolos serviam, o mesmo Deus que Paulo servia, que Timóteo servia, que Tito servia, é o mesmo Deus que servimos, é o mesmo Deus que nos cura, é o mesmo Deus que nos conforta, é o mesmo Deus que nos faz promessas, é o mesmo Deus que nos capacita, que nos dá autoridade e poder no seu nome, porque no nome do Senhor podemos muito mais do que pedimos ou pensamos, porque a bênção de Deus é grande, é magnífica e transforma. Quando Paulo recebeu a visita do Senhor, a mudança foi tão grande que as pessoas olhavam para ele e falavam: esse é aquele Saulo que perseguia o povo de Deus? Não pode ser. Como esse homem mudou tanto? Teve um encontro, bastou um encontro com o Senhor, bastou apenas um e ele se mudou, virou de perseguidor a ser perseguido, um dos maiores ganhadores de alma para Jesus na história. Isso mostra o poder de Deus, como Ele é grande, como Ele transforma, como Ele muda, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e pode muito mais. Basta pedirmos, basta termos fé, basta termos intimidade. Basta pedirmos a Deus e ganharemos. Essa causa não está perdida, porque temos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então mostra todas as ações dos discípulos, mesmo sofrendo de mártir, mesmo morrendo mortes horríveis, sendo decapitados, crucificados, sendo degolados, mesmo tendo tudo isso, eles não negaram a fé, e são os exemplos que devemos seguir, são grandes exemplos. Sofrer em nome de Deus. Paulo falou
que ele sofreu muito, que ele sabe o que é passar miséria, passar fome. Ele sabia o que era tudo isso, mas não negou a fé, porque ele disse: tudo posso naquele que me fortalece, e tudo podemos naquele que nos fortalece. O Deus, o Consolador, o nosso Pai, o nosso amigo, que nos ajuda na hora que mais precisamos, na hora que estamos mais fracos, na hora que estamos mais necessitados. Ele vem e chega: eu estou contigo, meu filho, eu vejo que tu sofres, eu vejo tudo, estou contigo, eu cuido de ti, eu cuido da tua família, porque eu sou grande, eu sou Deus. Basta crer, basta confiar no meu nome. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Que mantenhamos em mente que temos um Deus, que temos um Pai, que temos um amigo que nunca nos abandonará e que voltará para nos buscar, para vivermos junto com Ele. Agradeço pela oportunidade.